Mundo Maior em Debate. Essa noite estamos falando de Espiritismo à Brasileira. Nesse que é o 4º ano do Mundo Maior em Debate. Você que estava acostumado a assistir nos anos anteriores, né? Você deve estar estranhando o cenário, a ausência de plateia, né? Tudo na vida é evolução, tudo na vida é mudança. E a gente vai sempre mudando justamente para trazer o melhor, para poder apresentar o melhor para você que nos dá a alegria de acompanhar toda a programação da TV Mundo Maior. Então hoje nós estamos estreando esse novo formato, esse novo cenário. Eu queria agradecer aqui a equipe, toda a equipe da Fundação Espírita André Luiz, especialmente a equipe da TV Mundo Maior, que se debruçou aqui para trazer essa nova proposta. Estamos todos muito felizes de apresentar para você essa nova proposta, esse novo cenário do Mundo Maior em Debate. Parabenizar aí o Maurício, a Ana, o Silvio, o Adriano, enfim, a gente fala alguns nomes, não dá para falar o nome de todo mundo, mas sintam-se todos abraçados e agraciados, todos vocês, queridos amigos, irmãos da TV Mundo Maior, que fazem com que essa TV possa sempre buscar apresentar o melhor para você, nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso internauta. Esperamos que você goste também deste novo formato, assim como você gostava do formato do Mundo Maior em Debate anterior. E temos mais participações, é isso aí, Mariana? Isso mesmo, André. Bom, primeiramente eu vou repetir os telefones mais uma vez. Você que está em casa pode participar do Mundo Maior em Debate de hoje pelo telefone 2086-4379. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 99643-3827. E você mande a sua mensagem, faça a sua pergunta, o seu comentário também pela live no Facebook. Nós temos 2 participações e 2 perguntas para o André e para os nossos convidados. Primeiramente, o Haroldo Moreira, de São Paulo. Ele pergunta: podemos dizer que os maiores adversários da doutrina são os próprios espíritas que se desentendem nas casas espíritas? E também temos a pergunta da Deise Manzano, que ela diz o seguinte: o espiritismo prima pelo estudo e não pelo ritual, mas o passe não é uma prática ritualística? É com você, André. Boas as participações, muito interessantes as perguntas. Tem como, em provas e expiações, a gente não se desentender, mesmo que seja dentro da religião? E aí, gente? O ser humano está em evolução, obviamente ninguém reencarna aqui de férias, né? Nós estamos buscando superar os nossos desafios, e claro que os relacionamentos humanos, eles vão necessariamente, a gente vai se defrontar com os nossos próprios problemas, que são frutos do orgulho e do egoísmo, né? Então, tentar criar no centro espírita um ambiente ilusório de que lá é o paraíso terrestre, isso não tem muito a ver com a nossa realidade enquanto seres humanos em evolução. Claro que o espírita tem a obrigação de se esforçar por melhorar-se. Isso não é por ele ser só espírita, por ele conhecer a sua realidade espiritual e saber que depende dele esse processo evolutivo. O centro espírita é um micro-universo que reflete os nossos relacionamentos no dia a dia. Então, dentro da casa espírita, nós vamos encontrar dificuldades de relacionamento, vamos encontrar pessoas com diferentes níveis de conhecimento e maturidade doutrinária, vamos sim. Portanto, o diálogo nesse processo é quase que um aprendizado constante. Nós estamos evoluindo constantemente em contato com o próximo. Sem o próximo, nós não conseguimos evoluir. Isso é uma coisa muito importante na minha forma de entender. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós temos lá que o grande problema da humanidade não são os maus, eles apenas fazem muito barulho. É a inércia dos bons que impede que esse avanço possa estabelecer uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, mais cedo. Quando os bons quiserem, eles vão prevalecer. Portanto, se nós observarmos, a dificuldade das pessoas está exatamente em sentirem para elas mesmas aquilo que Jesus veio fazer. Como todos sabem, Jesus não veio criar uma religião. Jesus veio ensinar a viver. É um modo de viver que Jesus mostrou na prática.
Os homens disso fizeram uma religião e puseram nomes diferentes. Mas o que Jesus fez foi ensinar as pessoas a serem de uma forma tal que elas teriam mais paz, teriam mais fraternidade, teriam mais tranquilidade nas relações. Então, não é a casa espírita que é aquela que espelha uma dissintonia, é o ser humano que ainda prefere viver de aparências e superficialidades em todas as áreas, no trabalho, no comércio, na via pública, e na casa espírita não está disposto a aprender com o que Jesus disse, não com o que os espíritos falaram apenas, com aquilo que o Senhor mesmo deixou muito claro, que nós fôssemos estes que assimilássemos esse modo de viver. Agora, muitas vezes as pessoas frequentam o espiritismo como se frequentassem religiões dogmáticas. E fizessem disto uma forma de dizer, agora eu sou dos eleitos espíritas. E continuam sendo do mesmo jeito. Essa é a mesma ilusão que Jesus recomenda aos seus seguidores que prestem atenção, porque ele diz lá, de que adianta falar Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Prostitutas e ladrões entrarão no reino do céu antes do que vós, porque eles, arrependidos, mudaram o seu comportamento. Me escutaram e fizeram. Vocês ficam me seguindo, falam Senhor, sim senhor, mas continuam sendo intrigueiros, mentirosos, vaidosos. Então essa, na minha opinião, é uma forma de entendermos a necessidade de nos avaliarmos antes de a gente apenas receber passe magnético, fazer palestra, coisa desse tipo. Você falou do passe magnético, citou agora, e uma das questões é relativa ao passe magnético, né? Embora o Kardec era um grande estudioso do magnetismo, mas o passe é o benzimento brasileiro dentro do espiritismo, Marco? Não, o passe na verdade é uma prática espírita mesmo, de você, interação, né? Onde você tem uma troca fluídica, cientificamente você pode debruçar-se sobre isso, inclusive. Então ele não se converteria num ritual. O ritual, na verdade, é uma prática simbólica que você cria. Você poderia trazer nisso como algo, um meio para conseguir alguma outra coisa, mas não seria a prática em si. É a pessoa que acha que é um ritual, ou a pessoa que interpreta isso como tal, né? Exatamente, que não compreende a sua eficácia. E a gente até pode ampliar, né, André? A gente pode ampliar o evangelho no lar. Muita gente acha que é um ritual, quando na verdade é uma prática salutar que você pode ter, como escovar os dentes. A gente escovar os dentes é um ritual? Não é um ritual. Não tem um simbolismo. Assistir a novela das 8 é um ritual que para muita gente é. Não é futebol. Agora não é mais das 8, é das 9. Aí o futebol, a corrida de carro, é um ritual. Se a pessoa interpretar dessa forma, vai ser um ritual, porque ela não perde nenhum capítulo todos os dias. Não é mesmo? Exato. Na verdade, desculpa, é um hábito salutar. Exato, Vamos trazer mais um papo aqui. Aliás, antes da gente trazer esse papo, queria agradecer os nossos amigos, queridos amigos lá da cidade de São Borja, companheiros mesmo das primeiras lutas dentro da TV, dos primeiros bons combates, melhor dizendo, dentro da TV Mundo Maior, nosso querido amigo Pedro Boucher, nosso querido amigo Celso Rigo também, um grande abraço a toda essa gente boa de São Borja, assim como o pessoal de Araraquara, Araçatuba, Juiz de Fora, Jataí, Erval Velho, vou esquecer aqui, gente, enfim, é todo esse povo bom que trabalha pela TV Mundo Maior aí, para que essa TV cresça e leve o espiritismo a maior número de pessoas possível. Nós temos uma ligação, não é isso? Pois não, querida? Então, eu estou aqui vendo vocês pelo Face, né? E eu achei muito interessante o tema espiritismo brasileira, né? E aí eu tenho algumas dúvidas. Eu também sou católica, simpatizante do espiritismo, né? Frequento o centro. E eu gostaria de tirar uma dúvida. Quais são os outros pontos do espiritismo que nos conforta e que vocês poderiam nos apontar, que vocês poderiam me apontar sobre isso? Muito bom, Roberta. Muito obrigado, querida, pela sua participação. Você está acompanhando pelo Facebook, é isso? Isso, eu estou acompanhando pelo Face. Muito bom. Quais são os pontos? Nossa, nós vamos ter que ficar aqui umas 3 semanas e meia para fazer 1/10, né? O Consolador Prometido, e aí? Eu diria, Roberta, que o Espiritismo, ele desvenda e responde
questões que a humanidade sempre teve e que hoje nós já temos maturidade para responder, que é quem somos, de onde viemos, para onde nós iremos, de uma maneira extremamente clara, simples, objetiva e que traz como conforto a compreensão da realidade após a morte e que nós compreendemos que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos hoje e a compreensão dessas relações entre o mundo físico e o mundo espiritual nos permite pautar a nossa vida, inclusive, para ações que vão nos fazer melhores no desenvolvimento que nós temos, compreendendo o porquê de estarmos aqui. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para trabalhar, para estudar, ninguém está aqui de férias, ninguém aqui reencarnou buscando conforto material, mas nós temos a obrigação de buscar a nossa melhoria, e sem mistério, sem dogmatismo, e não é por medo, que não é nenhuma crítica a outras religiões, a outras denominações, mas nós fazemos isso porque nós sabemos o porquê de fazermos isso, e não porque alguém nos manda fazer isso, ou nos diz que temos que ser bons. Nós fazemos isso porque compreendemos a necessidade evolutiva e ao buscarmos exemplificar a mensagem moral, rediviva, né, no sentido de nós compreendermos a mensagem de Jesus, no sentido de consolador prometido, esse é o grande ponto que talvez nos diferencie em alguns aspectos de outras religiões mais dogmáticas, que não aprofundam ou não explicam de maneira racional e entram na fé cega essa questão. Então, nada que nos deixaria muito distantes do homem de bem para qualquer religião. O importante é amar ao próximo. Isso qualquer religião diz, e fazendo isso nós estamos no bom caminho. A compreensão é que vai variar de doutrina para doutrina. E Roberta, a doutrina dos Espíritos ela é um manancial de consolo e de consolação, de iluminação, de convite à paz e à luz. E ao mesmo tempo, eu costumo dizer que ela tem eu costumo brincar, né, dizer que ela nos traz a triste e dura constatação, e necessária constatação, de que não existe almoço grátis, né? Porque até a gente chegar na doutrina dos Espíritos, muitas vezes a gente delega o nosso fracasso ou o nosso sucesso a outrem, ao Estado, ao governo, ao patrão, à economia, e a doutrina dos Espíritos vai falar assim, não, nego, o negócio é com você, né? Eu acho que eu gosto muito disso dentro da... André, eu gostaria também de comentar o seguinte para a Roberta. Nós temos uma lembrança muito bonita que acontece lá no primeiro Pinga Fogo, que Chico Xavier faz em rede nacional, a maior audiência da época, quando o professor Herculano Pires, depois de feita a pergunta por um jornalista católico, João de Scantimburgo, o professor complementa na observação daquilo que Chico havia respondido, dizendo que a realidade mediúnica não é patrimônio do Espiritismo. E ele cita algo que é desconhecido de muitos católicos, que no livro que ele traz, inclusive, o título, Manuscrito do Purgatório, editado pela Edições Paulinas, que é uma editora católica, existe a manifestação de um espírito através de uma freira dentro de um convento, usando a mediunidade de uma outra freira, uma católica, portanto, sendo veículo de uma alma que era freira no mesmo convento. E você compra. Eu comprei esse livro de uma editora, da mesma editora Paulina, com a tradução em português, para que você entenda que a doutrina espírita, ela fala de uma realidade que está também presente em todas essas religiões que se tornaram dogmáticas por uma questão de interesses pessoais, na época, de interesses de criar uma hierarquia, mas que não podem negar, como o próprio Herculano Pires recomenda no começo, que nós não devemos esquecer que a primeira obra psicografada que o mundo tem notícia se chama Os 10 Mandamentos, escrita por Deus através de Moisés num livro de pedra. Ou seja, uma realidade espiritual deste contato com o mundo invisível não é patrimônio do Espiritismo. E isso faz com que a sua participação como católica e ao mesmo tempo simpatizante da doutrina espírita seja tão importante. Porque de verdade não interessará muito se você frequentou quantas missas ou quantas palestras espíritas. O que interessará é quanto de bem você fez sinceramente, sem interesse. Quanto mais puro você se tornou, pura você se tornou por aquilo que você
compreendeu nessas visões de um mundo através da ótica do bem e do amor ao próximo, que a doutrina espírita possui e que essas outras religiões também possuem. Marco, o espiritismo brasileiro ele passou a ocupar uma fatia considerável da produção literária do nosso país, né? Entretanto, a imensa maioria dessas produções de editoras espíritas é feita por obras romanceadas, né? O Kardec, o Camille Flammarion, o Leon Denis, o Gabriel Delany, que são companheiros ali das primeiras horas do espiritismo, boa parte deles, aliás, todos contemporâneos a Kardec, né? Mais jovens do que o Kardec, mas contemporâneos ao Kardec, alguns até dizem continuadores do Kardec. Eles não se dedicaram a obras romanceadas, né? No seu entendimento, essa produção literária espírita brasileira de romances, ela afasta ou aproxima as pessoas das verdades da doutrina espírita? É uma questão bem interessante, André, porque nós teríamos que falar de qualidade da literatura espírita, qualidade doutrinária da literatura espírita. E nós vamos encontrar bons livros, livros medianos e livros ruins, que se auto-intitulam espíritas ou que se auto-reconhecem como espíritas. E, infelizmente, muita gente que talvez não tenha um aprofundamento maior em Kardec, ao ler um romance espírita, ele pode se deparar com informações que não teriam sentido doutrinário, que seriam, em verdade, sob a ótica doutrinária, e aceitar aquilo como se fosse verdade, né? Então pode partir de uma ideia errônea e pode formar uma concepção de realidade, como o André Luiz estava comentando. A realidade é a mesma, só que a interpretação é diferente. E nos romances existe algo chamado licença poética. A licença poética pode fazer com que, para deixar a obra mais atraente ou eventualmente mais agradável na sua leitura, inserir elementos que se afastem dos princípios e valores espíritas, ainda que sejam alguns, entre outros válidos. Esses alguns podem, quase que são pílulas que deixam a pessoa confusa na interpretação do todo. Se nós perguntarmos qual é o público hoje da literatura, boa parte, a maior parte é de romance, isso não tem dúvida. E alguns poderiam defender que, mas é a porta de entrada da doutrina espírita, então muita gente conheceu o espiritismo lendo romances. O problema não é o romance em si, o problema é aquilo que pode fazer com que a pessoa compreenda ou não, ou se distancie da interpretação da realidade onde nós vivemos, de uma maneira mais clara, mais coerente com a doutrina. Então, nesse sentido, é muito interessante a pessoa, para fazer essa comparação, tem que conhecer Kardec, para depois verificar se aquele romance tem uma qualidade doutrinária mais adequada ou não, mas que pode ser algo positivo, pode, se houver essa compreensão e comparação. Pode ser negativo? Pode também, se houver distorções dessa realidade. Nessa questão, eu acho interessante, inclusive, nos lembrar de um outro fenômeno. Nós tivemos um crescimento da década de 90 a 2000 e de 2000 a 2010, muito acentuado da doutrina espírita, dos que são adeptos declarados no censo. De 2000, comparados os dois períodos, de 2001 a 2010, houve um crescimento na doutrina espírita de 62% de adeptos, que na hora do censo, quando o recenseador chegou lá, se declararam espíritas. Agora, naturalmente que, na minha visão, essa ampliação de mais de 1.500.000 pessoas assumindo-se espíritas, porque você veja, a Roberta, que acabou de falar conosco, ela se assume como católica. Ela frequenta o centro espírita, ela gosta de livro espírita, ela lê, ela deve tomar passe, mas ela não diz que ela é espírita, ela diz que ela é católica. E assim muita gente no censo também não se declarou espírita. Mas considerando os que se declararam, o que nós vemos? Nós vemos um período avassalador de novelas na Rede Globo, por exemplo, que traziam temáticas onde espíritos apareciam, onde tinham contato com os mortos, e que isto não exigia da pessoa uma leitura. Porque uma vez que se trata de uma doutrina, ela é explicada através de códigos escritos. E muitas pessoas não têm condições de compreender, por falta, inclusive, de base cultural, aquilo que é o significado real. Então, neste período, ou seja, os romances têm uma função nesta ótica. Nós vemos muitas pessoas no ônibus
faxineiras lendo livros romanceados espíritas. Grossos ou finos estão lendo. Pessoas de uma cultura ainda pouco ampliada, já interessados em sentir o amor, a bondade que essas coisas trazem. Tem todo esse problema que você disse. E tem toda a superficialidade que numa história dessa, não, a pessoa gosta, ela lê, vai pegando cada um, pega outro e vai passando para os outros, mas às vezes não medita. Só que, seja pela TV, seja por este tipo de literatura, o espírito dela começa a se despertar, começa a pensar. E, eventualmente, num momento de crise pessoal, a morte de alguém, uma doença grave, uma situação de penúria, ela se lembre, puxa vida, esse negócio de espiritismo me consolou naquela hora, eu vou procurar alguém que entenda, para eu saber como é que eu me conduzo. Não se tratam, na minha visão, de espíritas. São pessoas curiosas e que, a partir daí, com todas as ressalvas que são corretíssimas no que você disse, mas a partir desse momento, elas passam a dizer, não, existe uma realidade que eu não conhecia, mas eu li um livrinho uma vez, e ela procura então alguém que é amigo, alguém que é conhecido, que frequenta algum centro espírita, nesse sentido. Eu acho que uma das coisas que é importante, isso o Marco tratou disso, né? É estudar Allan Kardec, estudar com afinco, especialmente as 5 obras do nosso querido Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. E aí depois você terá todas as condições de exercer o juízo de valor, né? Dizer, isso é bacana, isso é legal, isso eu acredito, isso não serve para mim. E tem obras romanceadas muito boas mesmo. Aliás, não é porque o André está aqui na nossa frente, não. O André mesmo psicografou uma, que é um dos livros que eu mais gostei de ler, que é O Amor Jamais Te Esquece, é isso? Isso né? mesmo. O Amor Jamais Te Esquece. É o primeiro de uma trilogia, em que Lúcius trata desse período de Jesus na Terra, e depois a sucessão da evolução espiritual de Pilatos, sim. amparado por Zacarias. Um livro belíssimo, né? E o nosso amigo aqui, o Marco Milani, também trouxe para a gente aqui, hoje, o livro Novos Estudos sobre a Reencarnação. Que livro é esse, Marco? Esse é um produto, né, de um encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, é um grupo, é uma rede, na verdade, de pesquisadores. É um livro de estudo, né? É o produto de trabalhos que foram apresentados no congresso da Liga. Eu sou autor de um dos capítulos, e são propostas, é como se fosse um congresso científico, por isso que o interessante é que este livro foge um pouco do comum, é porque ele traz trabalhos com formato científico, né? Então, não é uma literatura comum também, porque as pessoas, a leitura de trabalhos científicos não é tão simples assim, mas que representa uma faceta do movimento espírita e que eu acho que deve ser valorizada sempre no sentido de destacar a realidade que nós temos que desenvolver, que é a parte científica da doutrina, que é o estudo científico da doutrina. Então vamos para mais um breve intervalo, já retornamos, Mundo Maior em Debate, essa noite, tratando de Espiritismo à Brasileira. A TV Mundo Maior fica com a gente já retorna.